Peraí. Pronto, tá gravando então. Pode pôr para compartilhar então a apresentação. Só um minutinho. Tá. Foi? Isso, agora. Tá carregando, Ana. Isso, muito bom. Isso, pronto. Eu vou dar abertura então. Queria dar as boas-vindas a todos, agradecer pela participação, né, dos professores, que em especial a professora Karina, a professora Mariana e a professora Anelisa, que está nos ajudando aqui na avaliação dos trabalhos, né, dar as boas-vindas aos alunos que, com muito compromisso, né, estão aqui apresentando os trabalhos de iniciação científica do ciclo 2019-2020. Estou muito feliz, tá, com a apresentação de vocês aí. Tenho certeza que vocês vão fazer algo muito bonito nessa noite, né, e o espaço é todo de vocês, né, não vou tomar muito tempo, porque tem outras apresentações aí, tem 4 apresentações, né, então vocês têm 10 minutos aí para apresentar, né, se precisar um pouquinho mais, né, fiquem, né, mas a gente vai tentar 10 minutos, tá bom? Eu sei que tem 3 mulheres aí para falar, né? É bastante. Precisa de tempo, né? Eu também não vou estar tomando tempo, porque eu estou tomando muito tempo. Então, boa apresentação para vocês. Obrigado a todos aí pela presença. Queria que quem não estiver, né, apresentando, por gentileza, fechasse o microfone, ok? Pode iniciar, então. Boa noite a todos. Nós somos graduandas do curso de Arquitetura e Urbanismo e, juntamente com a professora Karina, nós desenvolvemos a pesquisa intitulada como Configurações dos Espaços Verdes no Tecido Urbano de Lins, o estudo de praças. Sendo, então, um importante elemento morfológico urbano, a praça ela é um dos principais espaços verdes dentro da cidade. E segundo Roba e Macedo, nas cidades brasileiras, qualquer espaço verde público, seja ele arborizado ou só de gramado, um canteiro central, ou os espaços livres entre as edificações, ele é denominado como praça. E ainda segundo esses mesmos autores, na cidade contemporânea, a definição desse espaço é ampla, incluindo desde pequenas áreas destinadas ao lazer, até grandes espaços complexos de articulação de circulação urbana dentro das áreas centrais. E esse mesmo autor, ele ainda destaca que, no entanto, a abrangência desse termo, ele pode gerar algum tipo de distorção, porque a terminologia dele sendo ampla, e alguma dessas áreas que estão batizadas de praças, elas são apenas canteiros ou até jardins urbanos. Ao realizar, então, esse estudo na cidade de Lins, nós observamos que, embora a cidade ela apresente diversos espaços verdes urbanos e um grande número de catalogação de praças, são poucas, né, as ações do poder público e da população em relação à valorização, principalmente em questão dessas praças. Para realizar esse artigo, nós recorremos, então, aos órgãos municipais responsáveis e levamos sempre em consideração os documentos oficiais que foram disponibilizados para a gente pela Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade, o SAMAS. O objetivo principal dessa pesquisa é o estudo aprofundado de alguns espaços urbanos localizados dentro da cidade de Lins, especialmente, então, as praças, a fim de identificar as principais características desses locais, destacando os aspectos positivos e negativos. E espera-se com isso, então, contribuir com a qualidade do meio e do bem-estar dos cidadãos. A justificativa, então, para a nossa pesquisa para ter um melhor aproveitamento desses espaços pelos cidadãos, realizando, então, esse estudo. E para contribuir para futuras ações do poder público e também da própria população em relação a essa preservação, conservação e melhoria desses espaços. Bom, vamos lá. Quando a gente começou a fazer o desenvolvimento da pesquisa, nós requerimos os SAMAS, alguns documentos, onde foi nos concebido um documento com todas as relações de praças. Nós fizemos a análise, fizemos toda a distribuição por praças, então foram catalogadas 189 praças distribuídas pelo município.
Fizemos um questionário com a população, onde foram entrevistadas 207 pessoas, a maioria mulheres, com a idade entre 15 e 70 ou mais anos de idade, levando em consideração também o nível de escolaridade. Bom, a primeira tabela que nós apresentamos é em relação à frequência às visitas dentro dessas áreas. Elas basicamente são divididas em 3 partes. Nós temos, em média, quase 70% visitando às vezes, quase um pouquinho mais de 20% quase nunca frequentam essas praças, e praticamente quase 10% ali com visitas diárias, de 1 a 2 vezes na semana, e de 3 a 4 vezes na semana. A partir disso, a gente tentou entender o que faz uma pessoa frequentar essas áreas, ou não frequentar essas áreas. Então, nós temos pontos positivos e negativos. Positivos desde a circulação e passagem, contemplação, encontro de amigos e familiares, passear com animais, crianças, a prática de exercícios físicos, como também fatores negativos, que influenciam as pessoas não irem, né? A falta de segurança, entretenimento, infraestrutura, que seria a parte de calçamento e acessibilidade, manutenção paisagística, iluminação, mobiliário urbano e equipamentos recreativos. Foi interessante que nós abrimos esse questionário de quantas praças as pessoas achavam que tinham dentro do município, e aqui quase 80% dos entrevistados acreditam que não passa de 80 praças, e só 4,8% desses entrevistados chegam perto das 189 praças. Foram perguntados também quais são as praças mais frequentadas. E nós temos aqui as 5 mais frequentadas, que é a Praça Coronel João Braulio Junqueira, conhecida como Praça da Auxiliadora, Praça João Pisa, que é a Coronel Pisa, Praça Jonas Prudêncio da Silva, que é a Praça da Sabesp, a Praça Professor Joaquim Miranda Rosa, que é a Praça do Morumbi, Praça Dom Henrique, conhecida também como Praça da Dom Bosco. Tivemos outras praças mencionadas, como também 12% de pessoas que não frequentam, e, infelizmente, informações inconclusivas de 9,20%. Bom, a partir das praças mais frequentadas, a gente fez uma análise dentro de cada praça para compreendermos o porquê umas são mais frequentadas que as outras. Então, para classificarmos a segurança, a gente levou em consideração a iluminação de cada ambiente e se possui uma ronda pelo menos uma vez ao dia. Sendo assim, a Coronel Braulio, mais conhecida como Praça da Auxiliadora, a Joaquim Pisa, popularmente conhecida como Coronel Pisa, e a Jonas Prudêncio, que é a Praça da Sabesp, ficaram com uma avaliação muito boa. Já a Dom Henrique, mais conhecida como Dom Bosco, ficou com uma avaliação ruim. E, por último, a Joaquim Miranda, Praça do Morumbi, levou uma avaliação neutra. Como a gente pode ver na tabela de segurança, as praças que levaram uma avaliação boa, consequentemente, possuem uma avaliação boa no quesito de iluminação também, porque a segurança de um lugar vai depender muito da claridade desse ambiente. Na foto ao lado, a gente pode ver um exemplo, né, de uma boa iluminação e uma ruim. A primeira foto é a Praça Jonas Prudêncio, Praça da Sabesp, e a segunda foto, a Praça Dom Henrique, que é a Praça da Dom Bosco, e é visível ver a diferença delas, né, no período noturno. Bom, fizemos uma análise também no paisagismo de cada praça e levamos em consideração a variedade de espécie, o porte, que já está relacionado à sombra do local também. Então, a Coronel Braulio e a Joaquim Pisa têm uma vegetação boa, a manutenção está sempre em dia. Já a Jonas Prudêncio classificamos como neutro, a Dom Henrique ruim e a Joaquim Miranda muito ruim. Olhando as fotos, a gente pode observar, né, com bastante clareza a diferença de uma classificação muito boa, que são as 2 primeiras fotos, e uma avaliação muito ruim, que são as 2 últimas. O descaso é bem visível. Analisamos o mobiliário também. As 3 primeiras praças têm uma condição boa, os bancos são bons e tem lixeiras bem distribuídas. Já as 2 últimas praças, a Dom Henrique e a Joaquim Miranda, a condição não é muito boa, como a gente pode ver nas fotos, né? Por isso, a avaliação ruim. Sobre os equipamentos, 2 praças já não contam com esse benefício, né? Como podemos ver, é inexistente, que são a Praça Joaquim Pisa e a Dom Henrique. A Coronel Braulio e a Jonas Prudêncio possuem a qualidade até que boa. Já a Joana Miranda está muito desgastado, como vocês podem ver nessa segunda foto, por isso a avaliação ruim. Esse equipamento da primeira foto é da Praça Coronel Braulio, né, Praça da Auxiliadora, e a segunda foto é da Praça Joaquim Miranda. Dá para ver que está bem desgastado. Bom, em relação ao calçamento, nós temos as 3 primeiras praças com a classificação de muito bom.
A Dom Henrique, com a classificação de ruim, embora hoje ela esteja passando por uma reforma, então possivelmente em pouco tempo essa classificação muda, mas infelizmente aqui a Praça Joaquim Miranda, ela tem alguns problemas em relação ao revestimento, ao calçamento durante toda a praça. Em questão de acessibilidade, é muito gritante a diferença de algumas praças. Na Praça da Auxiliadora, Coronel Braulio, nós temos 7 rampas de acessibilidade. Joaquim Pisa, no centro da cidade, nós temos apenas uma. Jonas Prudêncio, apenas uma. Dom Henrique, 4 rampas de acessibilidade. Joaquim Pisa, não se encontra nenhuma rampa de acessibilidade. Após, então, esse levantamento prévio nas praças e a realização de questionários, nós realizamos, então, uma entrevista com a engenheira ambiental sanitarista e assistente de atividades da secretaria, que é o SAMAS, daqui de Lins, a fim de compreender mesmo melhor esses espaços. Aí, tendo em vista que a maior reclamação dos usuários é a falta de segurança e os ambientes que são depredados, foi levantada essa questão para ela. E, de acordo com a entrevistada, há ações dentro da administração pública que procuram minimizar isso, como, por exemplo, o estabelecimento de guarda municipal e a instalação de câmeras por todo o município. E, segundo ela, esse projeto foi inaugurado agora em 2020 e já começou a ter resultados positivos. Nós perguntamos também sobre o grande número de áreas denominadas como praças nos documentos públicos, mas que elas não apresentam nenhum equipamento instalado e muitas das vezes essas áreas são abandonadas. Ela afirmou, então, que a implantação de praças com os equipamentos necessários, ela está ligada diretamente com a disponibilidade de recurso público, que são as verbas. Assim, nem todas essas áreas que são destinadas com nome atribuídos, elas possuem essa tal infraestrutura, devido, então, à falta desses recursos financeiros. Como eles não são suficientes, a administração pública ela tem que estabelecer prioridades de projeto e de ações a serem feitas nas praças. E, por fim, a gente perguntou sobre a manutenção dessas praças. Então, ela disse que, no caso de um equipamento recente, que as árvores têm altura inferior a 2 metros, a manutenção ela ocorre com roçadas mensais, e o planejamento dessas manutenções, ele é feito pelo setor de limpeza pública, que tem um cronograma mensal estabelecido e divulgado para a população. E caso essa praça ela esteja em fase de desenvolvimento, a secretaria, então, ela realiza manutenções com roçada mecânica mensal e manual entre as árvores e os arbustos a cada 20 dias, com irrigação e adubação assim por diante, até que essa vegetação consiga seguir sozinha. E também ela falou que não existe um critério por tamanho de área, apenas pela localidade dentro do município. E para eficiência, o município está dividido em 6 setores e que está organizado no cronograma de limpeza pública. Bom, então, em relação à conclusão, de fato, o problema do município não é uma questão de quantidade, né, mas sim a qualidade. Então, quantidade e qualidade, elas não são sinônimos. Não é normal a gente entrevistar mais de 200 pessoas de 50 bairros diferentes e 70% dessas entrevistadas visitarem as mesmas praças, né? O que tem nessas praças que não tem nas outras praças, ou o que falta nas outras praças que pelo menos nessas praças tem, porque existem problemas, né? Então, a gente entende a população achar que o município não tem mais de 80 praças, porque quando a gente fez a visita técnica, nós fomos em áreas, não tinham calçadas, não tinham bancos, não tinham iluminação, e são dadas como praça, né? Então, essa diferença de quantidade e qualidade. Então, foi feita essa análise dentro do artigo, da pesquisa, e nós, como pesquisadoras, a gente luta por uma cidade melhor, né? Uma qualidade de vida melhor. Independente do local que a gente mora, nós somos cidadãos, nós pagamos imposto, qualidade de vida ela não tem que estar no bairro vizinho, em áreas centrais ou em bairros de alto padrão. Tem que estar no nosso bairro. Todos nós somos merecedores de qualidade de vida, e isso está dentro da Constituição. Então, o trabalho verificou que alguns dos problemas levantados resultam da falta de verba para que haja um melhor aproveitamento desses espaços pela população, que é preciso de infraestrutura que permite e incentive seu uso, bem como os programas que qualifiquem e valorizem esses locais. A bibliografia que nós utilizamos para fazer o artigo
E agradecer a nossa querida professora Karina Andrade Matos, a Secretaria do SAMAS também, que sempre abriu as portas para a gente, para tirar qualquer dúvida, fazer entrevistas, sempre foram muito atentos. Agradecer ao Centro Universitário, nossa querida Lins, a Pró-Reitoria de Pesquisa, o NUP, pela bolsa concedida. Muito obrigada e boa noite. Olha aí, ó. Palmas para elas aí, parabéns pela apresentação, excelente apresentação, foram bem em cima aí do horário certinho, né? Perfeito. Queria abrir espaço, então, para perguntas aí. Ana, quer começar? Eu começo, tem alguma consideração a fazer? O microfone está fechado, professor. O microfone está fechado, Ana. É verdade. Desculpa, o assunto é muito, muito interessante. Vocês contemplaram bastante o que a gente esperava. Eu não achei realmente que tivesse tanta praça em Lins, né? Aí mesmo, Ana. Eu venho de então, é aquilo que vocês... muita coisa para discutir, eu não vou, né, me estender, porque senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro, né? Aliás, a noite inteira. Mas eu moro aqui perto da Rotunda, né? A gente tem uma praça aqui, e a falta de segurança é grande, isso que vocês falaram. Eu tenho um filho pequeno, então já aconteceu de eu ir na Praça da Auxiliadora ter alguém fumando maconha lá, eu tive que chamar o policial, não sei o que, não sei o que. Então, tudo isso enriquece, esse estudo de vocês enriquece muito, sabe? Porque a praça, gente, olha, na pandemia... Meu filho faz esgrima. Na pandemia, foi autorizado só a praticar nas praças. Então, a gente foi onde? Na Praça da Auxiliadora, que é a melhorzinha para a gente poder. Então, o assunto é muito relevante. Eu gostaria de parabenizá-las, vocês. A única coisa que eu gostaria de falar é que, como sempre, como todo bom engenheiro e bom arquiteto, sabe apresentar muito bem, mas na escrita fica perdendo. Então, no artigo, algumas coisas que vocês apresentaram no slide deveria estar no artigo. Então, o estudo da praça para quê? Então, estava no seu slide, certinho, mas não está no artigo, tá? Então, é isso, mas olha, parabéns. Sejam bem-vindas à pesquisa, isso é muito importante para vocês, tá? Continuem, e eu quero ver o final desse trabalho aí, tá bom? Obrigada, professora. Obrigado, Ana, pelas considerações, queria parabenizar as meninas também, né, sempre fazendo aí trabalhos excelentes. O ano passado, acho que elas participaram também, eu lembro delas, né, participaram, e parabéns aí por estar sempre participando, né, da pesquisa, da iniciação científica, e, assim, realmente surpreendeu, viu, gente? 189 praças aqui em Lins, nossa, olha, se eu fosse um dos entrevistados, com certeza também não chegaria perto dos 180. Mas muito legal a pesquisa de vocês, assim, eu não tenho nenhuma pergunta em relação ao trabalho, mas, assim, queria realmente parabenizar, porque, assim, traz conhecimento para a gente, né, e eu também sou usuário assíduo lá da pracinha da Sabesp, né, da Praça da Auxiliadora, essas duas aí, sempre levo meus meninos lá, né, mas até é interessante a gente ver, né, que o que fica em evidência é o que o pessoal acaba utilizando, né, e o boca a boca acaba, né, porque eu soube, né, nessas pracinhas, não, a gente às vezes passa por esses lugares, né, mas o pessoal às vezes fala, é gostoso lá na pracinha da Sabesp, é gostoso lá em tal praça, né, e às vezes você acaba, né, seguindo boca a boca aí, não vai conhecer as outras, né? Apesar de que, pelo que vocês falaram aí, as outras às vezes não tem todo esse cuidado que tem ali, né? Mas
estão de parabéns aí. Muito obrigado pelas informações, né, que a gente agora tem a respeito de tudo que está acontecendo aí, né, pelo menos na parte de cuidado das praças aí. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. E, professora Karina, parabéns pelo trabalho aí também. Ok? Vamos passar então para o próximo aí? Muito obrigado, meninas. Agora, o próximo trabalho, então, é a avaliação pós-ocupação, APO, da Biblioteca Universitária. A Gabriele e a Luana já estão aí? Chegamos. Chegamos. Então, vamos lá. Então, são orientadas também da professora Karina, né? E queria que vocês já pudessem projetar aí o slide de tá bom, vocês. eu vou colocar. Tá aparecendo? Ainda não. Agora foi. Foi? Então tá. Se caso não estiver passando, me avisem, por favor. A internet tá ruim aí? Então, às vezes dá uns bugzinhos. Coloca a tela cheia, Gabriele. Isso. Eu coloquei. Não tá aparecendo. No PowerPoint. Eu coloquei a apresentação já. Mas naquele, não tá sabe aparecendo. naquele embaixo, perto do Zoom? Eu tô vendo sua apresentação, sim. Para mim tá aparecendo como modo desenvolvimento ainda. Não tá aparecendo. Desenvolvimento, você tem que colocar como modo apresentação. No último, Isso aí mesmo. Foi? Não, você clicou? Clicou, pelo jeito. Eu cliquei. Para mim tá aparecendo. Para você tá aparecendo normal? Tá. Avança o slide para ver. Tá passando? Não. Não. Tenta parar a apresentação. Luana, tenta você. Tá bom. Pode tirar que eu vou apresentar, então. Tá, vou tirar a minha. Foi? Ainda não. Clica nessa setinha aí do lado aí, ó, para esse negócio. Aí, agora. Aí, isso. Vamos ver agora. Aí. Agora... apareceu. Então, vamos lá. Então, pode começar a apresentação, né? A gente está no simpósio de iniciação científica e queria agradecer aí, né, a Gabriele e a Luana, né, que estarão apresentando, então, a avaliação pós-ocupação de biblioteca universitária. Estou curioso, né, dessa pesquisa. Vamos lá, então. Vocês têm 10 minutos aí, tá bom? Boa apresentação. Bom, boa noite. Eu, Luana e a Gabriele, nós somos do último semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo e, junto com a professora Karina, realizamos nossa pesquisa com o tema de avaliação pós-ocupação, mais conhecida como APO, de uma biblioteca universitária. As bibliotecas universitárias, então, ao longo do tempo, além de nos proporcionarem locais de pesquisa e estudo, também se tornaram um local de interação social e cultural. E assim, dessa forma, precisam oferecer, além do acervo, um bom acervo, ambientes aconchegantes, seguros e que proporcione bem-estar a todos os usuários. Então, assim, a gente considera que a avaliação pós-ocupação ela é fundamental para aferir a qualidade do meio e identificar as necessidades dos usuários quanto ao ambiente da biblioteca. O objetivo da nossa pesquisa, então, é identificar a qualidade espacial da biblioteca Dr. Antônio Eufrásio de Toledo, que é localizada no Centro Universitário de Lins, a Unilins, apresentando métodos capazes de viabilizar a avaliação da atual condição do local.
A pesquisa, então, na biblioteca, justifica-se pela necessidade de levantar informações sobre os aspectos positivos e negativos do local, por meio de uma análise técnica e de seus usuários, de modo a potencializar e encontrar soluções que proporcionem qualidade do meio e bem-estar. Nosso desenvolvimento, então, foi realizado entre 3 etapas principais. A primeira, então, realizamos pesquisas bibliográficas em livros, revistas, artigos, teses e dissertações sobre todo o assunto a respeito das bibliotecas universitárias. Na segunda etapa, a gente realizou a aplicação dos conceitos estudados e, para maior conhecimento e análise do local, foram realizadas visitas em loco, entrevistas de passeio guiado e foi aplicado um questionário também com os usuários, tanto alunos como também funcionários do local. E na terceira etapa, realizamos a sistematização dos dados levantados para análise e discussão dos resultados finais. Os resultados que a gente obteve, então, proporcionar uma visão mais ampla do local na ordem que foram aplicados, de modo a configurar um panorama sobre os procedimentos utilizados. Um pouco da história da biblioteca. A sua inauguração se deu em 1964, porém o primeiro registro de inauguração foi só em 68. Os professores, então, criaram a Fundação Paulista de Tecnologia, de Educação, e em 91 houve a construção de um anexo exclusivo para o novo acervo. Em 2001, houve uma intervenção devido aos novos cursos que foram surgindo na faculdade para poder aumentar o acervo. Só que em 2003, esse espaço ainda ele era muito reduzido e não era suficiente para abrigar todas as pessoas que utilizavam o local. Então, a área do acervo necessitou de mais uma ampliação, que é a que temos hoje atualmente no local. Bom, nós fizemos, né, a entrevista e o passeio guiado com a bibliotecária responsável pelo local. E, além de ela apresentar toda a biblioteca detalhadamente, ela destacou alguns pontos que havia necessidade de reformas ou algum reajuste. Porém, eles já estavam fazendo essas pequenas reformas, né, que teve o aumento do número de tomadas, a transformação das mesas em ilhas de estudos em grupo, a colocação de poltronas na recepção e piso tático para pessoas com deficiência visual. Deixa eu passar. Bom, a biblioteca, ela consta, né, um salão, né, no piso superior, onde tem algumas salas privadas e mesas distribuídas. Antigamente era com divisórias e hoje elas foram retiradas e dispostas, né, como ilhas de estudo, né, em grupo. O acervo é todo na parte do térreo, onde ele é dividido por cursos. E perto, né, do acervo, há algumas mesas e cadeiras para poder pessoas que estudarem, né, mais isoladas, e tem uma sala também privada. Ao entrar no lado direito, há uma sala de restauro, e também é usada como área de descanso para os funcionários. Tem também uma sala de vídeo, que hoje em dia não é mais tão utilizada, né, por causa das tecnologias. E na entrada da biblioteca tem os armários, né, para poder guardar os pertences para não utilizar lá dentro. Deixa eu passar. Bom, o ponto positivo que a gente gostou muito, né, da biblioteca é que ela é toda acessível. Qualquer pessoa, independente da limitação que tenha, consegue ter acesso a todos os ambientes da biblioteca. E com a entrevista e o percurso guiado, foi possível verificar que o local apresenta alguns problemas, sim, mas que precisam ser melhores trabalhados. Mas, no entanto, as reformas atuais que estão sendo feitas mostram a preocupação dos responsáveis para ter uma boa qualidade na biblioteca e o bem-estar de todos os usuários. Pode passar. Bom, o questionário ele foi aplicado no total de 35 pessoas entre 18 e 45 anos. A maioria que participou desse questionário foi entre 18 e 25 anos. E a sua relação à escolaridade dos entrevistados, a maioria cursa ainda o ensino superior. Em relação ao ambiente da biblioteca, 97,1% dos entrevistados afirmam estar satisfeito. Porém, no entanto, né, apesar da boa localização do acervo, a pesquisa mostrou que aproximadamente 60% dos participantes preferem a ajuda dos funcionários.
e 54,3% aponta que o atendimento é muito bom. Quanto aos motivos que levam usuários ao ambiente, em primeiro lugar está o estudo em grupo, em segundo, o empréstimo de livro, em terceiro, trabalhos, em quarto, estudo individual, em quinto, leitura e, por último, a utilização dos computadores. Quando questionada a frequência, né, de visita ao local, 42,9% diz que vão apenas algumas vezes por semana. E em relação aos estudos, né, 62,9% preferem os estudos em grupo e 37,1% os estudos individuais. Sendo assim, também foi perguntado sobre o conforto, né, em relação às salas abertas e às salas fechadas. 77,1% preferem as salas fechadas e apenas 22,9% preferem as salas abertas. Em relação ao conforto acústico, 31,4% diz ser um ambiente neutro para o estudo. Em relação ao conforto térmico, 48,6% diz ser um ambiente muito bom. Em relação ao conforto acústico, 34,3% diz ser um ambiente bom. Posteriormente, foi questionado o conforto nos dias de prova, porque é os dias que mais tem movimento na biblioteca, onde 62,9% diz que sim, que se sentem confortáveis. Porém, 37,1% diz que não. E quando questionado, os motivos maiores foram a conversa e muito barulho. As principais dificuldades encontradas pelos usuários, né, em primeiro lugar é o barulho constante, em segundo, a internet ruim, em terceiro, dificuldade de encontrar os livros, em quarto, o estudo individual em grupo, em quinto, a iluminação inadequada, e sexto, né, em último lugar, a falta de material ou não tem nenhuma dificuldade. Por fim, foram analisadas algumas sugestões e pontos de vista dos participantes, né, usuários da biblioteca, sendo um deles fazer uma melhoração, né, do acervo, né, da localização do acervo, com a compra de mais livros, divisórias entre as mesas do estudo coletivo e as salas reservadas para estudo, na qual esteja livre dos barulhos de outros grupos de estudantes. É possível observar que, embora a biblioteca seja um ambiente de uso frequente, existem alguns problemas que podem ser ajustados, como as divisórias e os fechamentos, para que assim não haja tanto barulho e que, pelo questionamento, é possível observar que foi o maior problema, né, apontado pelos usuários. Bom, nós concluímos que, a partir do estudo da biblioteca do Dr. Antônio Eufrásio de Toledo, constata-se que, de fato, a importância de se trabalhar com diferentes materiais e métodos na avaliação pós-ocupação. A análise do edifício, por meio da visão de profissionais, funcionários e usuários, foi fundamental para identificar os pontos positivos e negativos do local. Atualmente, a biblioteca encontra-se em ilhas de estudo, sem nenhuma repartição. Pela pesquisa, verificou-se que os usuários não avaliam essa forma de disposição como a mais adequada, sendo uma possível readequação. Os problemas encontrados são de fácil solução, e com pequeno investimento é possível deixar o local mais agradável para todos e também atrair mais usuários. Vou passar, Lu. Bom, nós gostaríamos, né, de agradecer a professora Karina. Sem ela, a gente acho que não ia ter conseguido finalizar, a gente agradece muito ela. Claro, a Unilins e a Pró-Reitoria, né, por ter disponibilizado a bolsa para nós duas. E é isso. Muito obrigada a todos. Parabéns aí para elas também. Parabéns! Obrigada. Muito bom, Karina e Gabriele. Aliás, Luana e Gabriele. Obrigada. Maravilha. Deixa eu começar agora, Ana. Queria fazer uma pergunta para elas. Tranquilo. Gente, pela pesquisa que vocês fizeram, pela convivência que vocês têm na Unilins, na biblioteca, vocês constataram que bateu, assim, o que vocês constataram e o que vocês vivenciaram lá, muitas vezes, na biblioteca?
Olha, no meu ponto de vista, sim, que realmente ela é muito barulhenta, principalmente nos dias de prova. O local não dá, às vezes, para ir lá. E realmente, a Márcia até comentou com a gente, né, que é bibliotecária, que ela pensa em aumentar o número de mesas. E realmente, dia de prova, não dá para estudar lá, porque é muito tumulto, é muito barulho, e às vezes não tem nem mesa para a gente sentar. Entendi. Então, sim, sim. Aí, só para complementar, vocês fizeram pesquisa, eu vi que você falou no começo que o seu método lá, vocês começaram fazendo um levantamento, né, em literaturas, né, para ver essa questão das aplicações aí em bibliotecas. Eu queria saber qual a solução, vocês encontraram nessas literaturas alguma solução, ou essa solução que a Márcia propôs, vocês acham que resolveria esse problema? Do barulho, principalmente, que eu acho que é o pior, né? O barulho realmente é a pior parte, assim, que a gente encontrou, a maior dificuldade. E no início, a gente lendo as pesquisas, os materiais disponibilizados, a maioria, as bibliotecas sempre buscam fazer essa separação de ambientes mais reservados, ambientes para pessoas que querem estudar mais em grupo. E eu acho, assim, que disponibilizar ambientes um pouco mais calmo, um pouco mais livre desses barulhos, seria uma boa solução para a biblioteca. Ok, maravilha. Ana? Oi, meninas. Bom, eu gostei muito do trabalho de vocês. A questão da biblioteca é uma questão muito séria dentro das instituições de ensino, né? Até para as nossas avaliações de MEC, né? Eu não sei se vocês sabem, que é um dos pontos avaliados. Minha mãe fiscalizava pelo MEC, eu sei disso, né? E eu acho que uma das coisas, eu mesmo, né? Então, eu vou dar o meu pitaco aqui. Às vezes, eu dou orientação porque é o meu, né? Orientação de monografia, orientação de artigo, e às vezes eu quero marcar com os alunos em algum lugar, e eu acho que são poucas as salas individuais, né? Então, o que acontece? De repente, você não tem a sala individual, aí você vai se reunir numa daquelas mesas, e aí o barulho é grande, né? Aumenta mais ainda, né? Eu acho que a distribuição deveria ser programada, né? E puxando um pouquinho para minha sardinha, né? Porque eu já tive um aluno meu que analisou uma biblioteca da Unesp, viu, o Everaldo, lá de Bauru, né? Bauru. Ele era professor de Bauru, ele fez engenharia de segurança do trabalho, né? E isso é uma das coisas muito importantes que a gente tem que avaliar também, não só o conforto e tudo, vocês que estão se formando em arquitetura, é a segurança do usuário, né? Então, se amanhã ou depois acontece um incêndio, acontece alguma coisa, se tem evasão, se as pessoas conseguem sair com segurança, entendeu? Isso aí é muito importante, porque a biblioteca é uma coisa que tem um material volátil assim, né? Em 2 segundos, né? Então, isso é uma coisa importante também de avaliar, tá? É verdade. Mas eu gostei bastante, eu acho que é isso aí, vocês contemplaram, é o que vocês falaram aí, né? Eu acho que a única coisa que precisa aumentar o número de salas individuais, né? Porque eu falo alto, né? E meus alunos, eu incomodo todo mundo, entendeu? Então, eu evito até de marcar na biblioteca, porque não tem jeito, tá? Parabéns, meninas, o trabalho ficou excelente, gostei da pesquisa. Por que vocês não colocaram os gráficos no artigo? Coloca os gráficos aí. Boa! Eu acho que fica muito melhor para quem está lendo entender, tá bom?
Pessoal, Muito só para obrigada falar pela aí, ó, dica. a Ana lê os artigos, né? E é ela que vai fazer toda a finalização dos artigos para publicação na revista, tá bom? Então, ela que passa o pente fino. Então, passa pelo crivo dela. Coloque os gráficos, eles ficam muito melhores para entendimento, tá bom, menina? Tá? Muito obrigada. Tá bom, Obrigado. Parabéns, Doutora Karina. Muito outro trabalho, muito bem elaborado, Obrigada. muito bem feito. Parabéns para vocês, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado, meninas. Então vamos passar para o próximo, né? A gente já está atrasado um pouquinho, mas é porque o início também a gente iniciou uns minutinhos depois, né? O próximo trabalho, então, também da professora Karina, é a Lívia e a Tamires. Já estão aí, as duas? Estamos. Tamires. Maravilha. Então, o tema é infraestrutura verde nas zonas urbanas, né? Um estudo da cidade de Linz. Vamos lá, então. Podem projetar aí o slide. Tá, tô projetando aqui. Tá. Eu vou tirar um print aqui. Apareceu aí? Ver. Apareceu sim. Sim, Tá. certo. Apareceu, tá tudo bem. Tá, Certo. boa noite a todos. Boa Meu nome é noite. Tamires e eu vou apresentar esse trabalho junto com a Lívia. Vale considerar também que a gente desenvolveu esse trabalho com a Giovana Torres, só que, felizmente para ela, ela foi para outra universidade, estudar em outro estado, mas, infelizmente para nós, porque era uma grande amiga nossa. Mas aí é bom a gente mencionar o nome dela também, porque ela esteve presente durante todo o processo de trabalho, só que na apresentação mesmo, que foi justamente nesse mês que ela mudou de universidade, tá? Enfim, vamos lá. Nós somos graduandos de arquitetura e urbanismo e estamos no 8º semestre, tá? E o nosso tema desse trabalho é infraestrutura verde em áreas urbanas, um estudo para a cidade de Linz. Bom, sobre a introdução, nós nos interessamos por esse trabalho, por esse tema, porque nós notamos que as cidades em si, todas as cidades têm crescido de forma muito considerável e de forma também desordenada. Então, cabe a nós, futuros profissionais de arquitetura e urbanismo, saber lidar com esse crescimento das cidades e também saber lidar com, não simplesmente concretar tudo, mas saber também poder pegar esses espaços verdes e trabalhar esses espaços verdes. Por isso, da infraestrutura verde, que são, basicamente, resumidamente, vamos dizer, a infraestrutura verde é uma forma de drenagem da água, várias formas de drenagem da água que a gente pode estar trabalhando para amenizar os impactos de enchentes que acontecem na cidade. E no nosso trabalho específico, a gente escolheu a nossa cidade de Linz mesmo, para poder tratar desse assunto, porque as enchentes em períodos chuvosos são recorrentes aqui na cidade e é um grande problema, por isso que é necessário buscar soluções para esse problema. E, como eu falei também, o objetivo desse nosso trabalho é poder pegar e apresentar ao longo do córrego do campestre, destacando a importância de estratégias associadas à infraestrutura verde. Então, a gente fez um estudo de toda a cidade, mas focou ali no córrego do campestre, porque é o córrego que corta a cidade e que mais dá problema de enchentes. Então, como justificativa, a nossa pesquisa, ela apresenta a relevância desse tema, né, diante dos problemas de drenagem que existem hoje na cidade, que prejudicam o espaço urbano e social também. Nós usamos, então, diferentes materiais e métodos. A princípio, nós fizemos uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa bibliográfica, né, focando a nossa pesquisa como de natureza qualitativa e descritiva, então nós buscamos fazer esse levantamento bibliográfico em livros, artigos, teses, dissertações, para a gente entender de fato o que é a infraestrutura verde
e a relação disso com a paisagem. A partir disso, nós tivemos a necessidade de fazer o levantamento de problemas ao longo do tempo em Lins em relação a esse tema, para ajudar a esclarecer esses problemas, tirar algumas dúvidas e conversar sobre possíveis soluções que a infraestrutura verde pode apresentar para as situações aqui em Lins. Nós fizemos uma chamada de vídeo com um engenheiro civil, e após isso, nós achamos necessário também fazer um questionário com a população de Lins, de diferentes regiões da cidade, para saber como que elas veem esse assunto, como elas veem esse problema, se elas entendem o que é infraestrutura, a importância disso para a cidade e a relação que isso tem com a paisagem ao longo do tempo. E o último método que nós utilizamos foi a visita técnica ao longo do rio, do córrego campestre, que corta a cidade, e é um dos principais pontos de problemas em relação a esse tema do nosso trabalho. Então, nessa imagem a gente pode ver, a gente representa a localização da área de estudo específica. Essa linha em azul é o trajeto do córrego campestre, sua ramificação, ela fica ao centro da cidade e corta toda a cidade. Bom, em relação ao questionário que nós realizamos, foi um questionário em formato online, por conta da pandemia que teve esse ano. Então, a gente realizou um formulário online e mandou o link para diversas pessoas para que elas pudessem estar nos dando esse respaldo a respeito do tema pesquisado. Então, a primeira pergunta que nós fizemos foi se eles sabiam o que é infraestrutura verde. E 36% falaram que sabem o que é, 28% ouviram falar, ou seja, têm uma ideia do que é, mas não sabem exatamente o que seja, e 36% não sabem do que se trata esse assunto. Então, 36% é uma porcentagem muito grande para esse assunto tão importante. A segunda pergunta foi se eles achavam importante o investimento em infraestruturas verdes, para o auxílio de drenagem da água pluvial. 90,9% responderam que sim e 9,1% responderam que não. Eu não sei se foi realmente por conta disso, esses que responderam que não, se não moram ali perto da rodoviária, porque até mesmo as pessoas que não moram ali perto da rodoviária, quando acontece esses períodos de enchentes, acaba, passando por ali e tendo o mesmo problema daquelas pessoas que moram ali, dos comerciantes também que tem, do comércio que tem ali em volta. Então, esse é um problema que é ruim para a cidade em si. Mas, enfim. A terceira pergunta, nós perguntamos se implantar uma opção natural e sustentável traria benefícios futuros para a cidade, já que está em crescimento. E aí 100% concordaram com essa implantação, né? Essa implantação de infraestrutura verde na cidade de Lins. E a última pergunta foi em relação sobre a opinião deles se a infraestrutura verde era uma boa alternativa para os problemas urbanos enfrentados. Aí 81,8% disseram que sim e 18,2% disseram que talvez. Seria bom essa alternativa, né? Bom, em relação à entrevista que nós fizemos com o engenheiro civil especializado já nessa área, que ele já trabalha nessa área, nós colocamos aí em tópicos alguns pontos que nós achamos necessários trazer para essa apresentação. E ele falou que, primeiro, a escassez da infraestrutura verde nas zonas urbanas da cidade, né? Existe, sim, muitas zonas rurais que têm essa drenagem boa de água por não serem áreas construídas, mas nas zonas urbanas existe a escassez. Segundo ponto, é possível resolver os problemas da enchentes da cidade de Lins, porque muita gente fala, é impossível, a cidade está crescendo, mas é totalmente possível. E ele falou que existem recursos governamentais, mas é necessário uma gestão melhor, é necessário projetos bons para que sejam executados e assim solucionar esse problema. E também é preciso uma conscientização desse tema, porque muitas pessoas, às vezes, quando se fala de infraestrutura verde, acaba associando, vai dar mosquito, vai só dar lixo, mas na verdade não.
quando bem tratado e bem cuidado, essa infraestrutura verde pode sim trazer muitos benefícios para a saúde, para a temperatura do ambiente e diversos outros pontos, que se for nomear aqui, a gente fica a noite inteira. Então, em relação à visita técnica que nós fizemos, essas são algumas imagens, né, ao longo do córrego campestre. Na primeira imagem, ali mais perto da rodoviária, do mercado, uma área que tem mais comércio, a gente vê que as ruas, as vias laterais, né, ao córrego, elas não respeitam área de várzea, e elas foram construídas às margens do rio, e bem ao lado mesmo do rio, a gente tem uma calçada toda concretada, então, é um ponto agravante dessa situação. Ao longo desse trecho, a gente vê algumas partes sendo implantadas uma vegetação, né, a grama, e na terceira imagem, nesse slide, a gente consegue ver o terminal rodoviário lá no fundo, que é onde alaga completamente quando tem chuvas e a drenagem existente não suporta, né, e causa um grande transtorno para a cidade toda. Nessas imagens, então, a gente consegue ver os tipos de infraestrutura ao longo do córrego. A gente percebeu também com as visitas técnicas que não tem nenhuma tipologia de drenagem sustentável, e sim apenas a tradicional ao longo dos anos que vem sendo reparada. E também observamos que as ações de desenvolvimento da cidade no século XX, né, que acompanhando ao longo do tempo o que vem acontecendo com a paisagem ao longo do córrego, que esse desenvolvimento ele não leva em consideração a paisagem, o entorno do rio não valorizou esteticamente essa região, e o que agravou também os problemas, né, apontados na nossa pesquisa, principalmente o alagamento, que cada ano vem se agravando mais. Aqui nós temos logo o início, né, do córrego, no início da cidade, a gente vê intervenções, né, as pontes diferentes em cada ponto, intervenções também de infraestrutura com essas canalizações, alguns pontos com mais vegetação, mas elas não são bem cuidadas, e alguns pontos sem nenhum tipo de vegetação. Bom, em relação aos resultados, então, da nossa pesquisa, eu destaquei em negrito alguns pontos mais importantes, eu vou ler para vocês para facilitar. Então, primeiro, é importante para o planejamento e projetos urbanos. Sempre quando nós futuramente formos planejar a cidade, nós precisamos ter essa consciência da infraestrutura verde, né? Ter essa consciência de que precisa colocar, sim, trabalhar essa infraestrutura verde, de acordo com o que o cliente quer também, porque senão a cidade fica com uma estética, uma funcionalidade ruim e acaba sendo prejudicial num todo. Também é importante para unir a preservação ambiental e funcionalidade, como eu falei. Também, estratégias projetuais podem ser implantadas na cidade de Lins. Existem soluções para as enchentes que ocorrem na cidade de Lins, e uma dessas soluções é a infraestrutura verde, que quando bem projetada pode ser, sim, uma melhoria, pode ter uma melhoria, e também pode resolver, como o engenheiro que nós fizemos a entrevista relatou para nós. E também, importância da aplicação das tipologias da infraestrutura verde no entorno do córrego do Campestre, na Avenida Tiradentes, e como as intervenções urbanísticas ao longo dos anos foram realizadas sem considerar as características naturais do curso da água. E também a gente precisa tomar muito cuidado quando existe um córrego, existe um rio ali, para não construir totalmente ali em volta, e quando já há construção, tentar de alguma forma remanejar isso de outra forma, né? Tentar compensar isso. Bom, então,
a nossa conclusão é que durante o estudo constatou-se uma carência de estratégias de planejamento urbano multifuncionais e sustentáveis para Lins. Assim, acredita-se que a infraestrutura verde é uma ferramenta vantajosa de planejamento para a cidade. Ademais, estudos dessa natureza devem ser realizados de modo a verificar as possibilidades de sua inserção no meio urbano, de modo a embasar intervenções futuras que visem a qualidade do meio e dos cidadãos. Então, nós agradecemos, né, a professora Karina e a Pró-Reitoria de Pesquisa, UNUP, pela bolsa concedida e a todos pela atenção, pelo tempo disponibilizado. Parabéns aí para elas. Obrigado pela apresentação aí, meninas. Também está dentro do tempo aí certinho. É muito boa a apresentação de vocês, gostei muito. E o assunto é muito interessante mesmo, né? Principalmente para a gente que vive aqui na cidade, né? E sabe dessas dificuldades. Já vi as enchentes que ocorrem aqui, né? Já passei apuro com elas também. E aí eu queria perguntar, vocês destacaram bastante a parte da calha do rio ali, a parte da estrutura do rio. Eu queria perguntar se essas infraestruturas verdes, elas podem ser aplicadas no entorno do rio ali, para ajudar também. Se é só ali, só a aplicação ali no rio, ali em torno do rio, resolveria, ou teria que aplicar isso também na cidade, porque a gente sabe que Lins é uma cidade assim, né, ó, ela é um buraco praticamente, né, então onde passa o rio ali, né, as águas descem, aqui na minha residência mesmo, eu moro aqui, na frente, no bairro de frente aqui com o IML ali, então aquele córrego ali que passa ali na frente do IML ali, né, eu sempre passo por ali, então é uma descida e da minha rua aqui desce muito, mas muita água mesmo. Vocês acham que a aplicação das infraestruturas verdes, né, podem ser também feitas nas residências, ou não sei como é que seria a aplicação disso, né, para melhorar justamente essa questão das enchentes? Quer responder, Livinho, ou eu respondo? Posso responder? Ok. Sim, ao longo da nossa pesquisa, principalmente bibliográfica, e também ao longo do curso, as professoras sempre, os professores, têm deixado bem enfatizado que quanto mais áreas permeáveis, principalmente dentro de casa, se cada um tem um pequeno jardim na sua casa, ou as ruas ao longo da cidade, quanto mais vegetação e mais áreas permeáveis, mais isso vai ajudar com que toda essa água não chegue no rio, não chegue no mesmo ponto e não cause enchente, alagamentos, inundações e tantos transtornos, né, por causa dessa falta de áreas permeáveis. Então, seria o ideal, na verdade, que essa infraestrutura fosse pensada não apenas em alguns pontos, mas em toda a cidade ao longo do seu desenvolvimento. Legal, muito bom. Beleza. Era essa a minha dúvida só. Passar a palavra para a Ana aí. Legal. Parabéns, meninas. Liv e Tamires. O trabalho de vocês foi excelente. Eu trabalhei muito tempo uns bons 3 anos no CETEC aqui da Fundação. Eu não sei se vocês sabem, mas nós fazemos planos de saneamento, plano de drenagem para cidades, né? Que isso é um projeto de gestão que são obrigatórios, né? Para cidades. Alguns engavetam o que a gente colocou, né? Vamos falar o português claro aqui, mas outros, algumas coisas utilizam, né? Eu achei muito interessante o que vocês falaram, porque a gente vê obras ali da prefeitura, aqueles gabiões que colocaram, mas não estão desassoreando o rio, né? O rio, ele não é desassoreado, então isso influencia, né? E vocês falaram uma coisa muito importante que eu não havia pensado, porque tem que ter a área, né,
que é aqueles 20 metros do rio, com plantas e tudo mais, né? E a gente está aí na iminência, né, porque está crescendo a cidade, está conseguindo, eu moro aqui perto da Rotunda, tem um riozinho passando aqui embaixo, né? Então, eles querem fazer uma obra gigantesca ali, e eu estou rezando para a CETESB não autorizar, entendeu? Porque... Ana, o que é isso? Não, pelo amor de Deus, Everaldo! Você não tem noção, porque vão fazer a mesma coisa, vamos colocar, vamos colocar asfalto do lado do rio, isso vai encher, e eu morro do coração, entendeu? Eu moro bem próxima, e do lado da minha casa tem uma área de recomposição, porque justamente o cara que desmatou muito para fazer o loteamento, e aí ele teve que plantar 2.000 árvores, né? E ele fez uma área de recomposição que é bem do lado da minha casa. Então, eu sou uma privilegiada, porque eu tenho ali, né, uma felicidade imensa, né? Porque está ali sempre a mata do lado, é passarinho, é fio, é tudo, e eu amo a natureza, eu amo, né? Então, tem esse lado, né? E eu fico rezando para não ter, porque senão vai ser mais enchente. Principalmente porque a rua que eu moro, ela tem mais de 2 quilômetros e ela é uma descida. E é aquilo que você falou, Lívia. Tem que ter sempre uma área, né, onde você usa alguma coisa com drenagem, uma calçada com uma graminha, alguma coisa, né? Mas não adianta, aqui desce a água e vai para o riozinho que vai parar lá no Campestre, entendeu? Que é aqui no Barbosinha, próximo do Barbosinha aqui. Então, vai parar lá. Então, a relevância do tema de vocês é muito, muito grande. O trabalho ficou maravilhoso. Parabéns, vocês, olha, é isso aí, continua nessa vibe, entendeu? Porque vocês ainda vão participar de muito projeto de drenagem e plano de saneamento nas prefeituras aí. Eu ainda vou ver o nome de vocês lá e vou falar, essa menina aí estava lá no Connect, tá? Parabéns, meninas, ficou muito bom. Karina, mais uma vez, mais um trabalho maravilhoso, meus parabéns. Obrigada, professora. Isso aí, parabéns, Karina, também. Parabéns, meninas. Obrigado pela apresentação, viu? Maravilha. Vamos seguindo. Última apresentação, então. Vitória de la Libera. Sou eu. Tá aí. Estou aqui. Ela vai apresentar o tema Arquitetura atuando nas residências terapêuticas para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Então, Vitória, você tem 10 minutos para apresentar. A Vitória, ela é orientada da professora Mariana. Professora Mariana, muito obrigada aí, né, pelo trabalho aí que está trazendo nessa noite. E a arquitetura, né, sempre muito participativa da iniciação científica, né, a professora Karina trouxe 3 trabalhos, a professora Mariana trouxe mais um, e amanhã tem ainda alguns trabalhos ainda de arquitetura, na área de arquitetura, então é um curso assim que eu fico muito feliz, está sempre muito participativo mesmo na iniciação científica, então vamos ter muita gente mesmo, Ana, como você falou aí, participando de projetos de desenvolvimento das cidades, cidades melhores, cidades mais bonitas. Eu sempre falo que eu acho que o prefeito ele tem que zelar pela cidade, né? Então, quando você vê uma cidade bonita, né? Eu falo por experiência que eu estou aqui em Lins desde 1998, né? Eu vim para cá, não sou de Lins, mas vim para cá, vim estudar e fiquei por aqui, né? E eu lembro da cidade como ela era e como ela está hoje. Melhorou bastante, mas ainda eu tenho certeza que tem muito a melhorar, né? Sim. Mas eu gosto de ver a cidade bonita, bem cuidada, e isso é fundamental. Então vamos lá, né? Vitória, fique à vontade, você então tem os 10 minutos aí, consegue já projetar para ver se vai dar tudo certinho, vamos ver. Tá, vamos ver. Tá certo? Certinho, pode iniciar aí.
Boa noite, meu nome é Vitória, eu sou orientanda da professora Mariana, eu me formei em arquitetura e atualmente eu faço engenharia civil. A minha pesquisa tem como tema a contribuição da arquitetura para a qualidade de vida em residências terapêuticas, diretrizes projetuais. Então, apesar de existirem inúmeros estudos sobre a reforma psiquiátrica e a evolução dos serviços residenciais, a maior parte das pesquisas é voltada para a área médica. Observou-se uma escassez de trabalho sobre o assunto no campo da arquitetura. Então, cabe a este trabalho ressaltar a importância da abordagem do tema sobre a percepção ambiental, sobre a ótica da percepção ambiental. Então, tem como objetivo discutir sobre a importância das residências terapêuticas sobre o ponto de vista da arquitetura, elaborar diretrizes projetuais e desenvolver uma proposta arquitetônica para uma residência terapêutica hipotética, a partir da adaptação de uma habitação padrão de interesse social. Então, a partir da reforma psiquiátrica, constatou-se a pouca eficiência dos tratamentos dos tipos manicomiais. Foi então que surgiu as residências terapêuticas. Desde então, as novas técnicas para tratar as doenças mentais vêm ganhando mais investimentos. Melhorar a qualidade de vida das pessoas com transtornos mentais aumenta a rede de ganhos sociais. Por isso, é necessário projetos que interliguem habitação, lazer, cultura, educação, entre outras áreas. Para que isso ocorra, o projetista deve levar em consideração a relação do ser humano com a construção e com os participantes da sociedade. Assim, o interesse da pesquisa se direciona à organização do espaço, a organização dos espaços das residências terapêuticas e no atendimento aos seus usuários, que são os moradores e os funcionários. Então, no desenvolvimento, na parte teórica, foi levantado um breve histórico e o significado das instituições psiquiátricas e das residências terapêuticas, e depois foi tratado sobre as contribuições à psicologia ambiental, sobre o âmbito do território, da privacidade, do espaço pessoal e da aglomeração. Depois disso, veio a parte do projeto da residência terapêutica. Como diretrizes, foi utilizado, em primeiro lugar, o contexto urbano. Então, para implantar uma residência, é importante a atenção do contexto urbano. Então, esse contexto urbano, ele precisa que seja um lugar seguro, que tenha o distanciamento do manicômio, que tenha áreas livres públicas e que essas residências não sejam agrupadas. A implantação das residências terapêuticas, ela acontece de maneira semelhante a qualquer outra residência. No projeto arquitetônico que foi desenvolvido, buscou-se a flexibilidade da planta, o dimensionamento dos espaços, o conforto ambiental, os materiais construtivos e de acabamento e a acessibilidade. Isso vale não só para o projeto desenvolvido, mas também para os futuros projetos que podem ser feitos. Então, a proposta projetual, então, a nossa residência terapêutica, ela ficou implantada no município de Lins, e durante a pesquisa, os bairros mais indicados para implantação foram os loteamento Manuel Scalfi 1 e 2, o Parque das Flores, Jardim Flamboyant, Antônio Afonso e Dona Eugênia, porque eles são empreendimentos imobiliários mais recentes. Isso significa que a vizinhança ainda está em construção. Então, inserir a residência lá faz com que tenha uma maior facilidade em inserir os pacientes, dessa RT na vizinhança, no convívio, enfim. E claro que a escolha, do local dentro desses bairros, ela prioriza os locais mais próximos às unidades básicas de saúde, porque é um serviço crucial para a residência terapêutica. Então, aqui, na pesquisa foi utilizada uma planta padrão, que nós podemos ver na imagem. É composta por 2 dormitórios, um banheiro, uma sala de TV e de jantar integrada, uma cozinha e uma área de serviço. Esse é o projeto entregue no programa Minha Casa Minha Vida, que contempla esses bairros. Aqui já temos a planta adaptada para ser uma residência terapêutica. Como podemos ver no projeto de alterações construtivas, a parte estrutural da residência ela foi mantida.
O que aconteceu é que houve a troca de esquadrias, ou da posição das esquadrias, e a abertura de passagens, para melhor acessibilidade. Todo esse estudo e essas adaptações feitas, eles foram baseados nessas plantas, tanto de ventilação quanto de insolação. Na planta de ventilação, a gente pode ver o vento entrando e como ele circula dentro de toda a residência, inclusive das áreas externas. E aqui na iluminação, nós podemos ver a iluminação benéfica, que seria o sol da manhã, o sol nascente, né? Ele pega toda essa parte dos dormitórios, do banheiro, que é uma parte importante. E a iluminação mais crítica, que é a do poente, o sol da tarde, né? Ele já pega na parte de cozinha, área de serviço. Então, por isso, aqui mostra a planta da residência adaptada, né? Então, nós podemos ver que na entrada foi proposta uma garagem, né? Não coberta, porque ela pode servir como garagem para abrigar o carro do funcionário, né? Que presta serviço para a RT. E também serve para que os moradores possam fazer atividades físicas ao ar livre durante a manhã. Aí, nós temos vários tipos de jardim. Também na entrada, nós temos o jardim de inverno olfativo, porque o vento, ele entra aqui ele entra pela parte pela essa parte frontal da casa, ele leva os aromas, porque o jardim olfativo, ele foi proposto espécies aromáticas. Aí nos corredores, nas laterais dos corredores, nós temos o jardim visual, o jardim sensorial visual, com espécies variadas com flores, folhagens, e também para promover a prática terapêutica da jardinagem dos próprios moradores. Então, onde a insolação da tarde incide, foi proposto pergoladas, nós temos no corredor, e um pergolado maior aos fundos, que seria para que os moradores pudessem ter momentos de lazer durante a tarde. E também foi proposto a horta, com espécies comestíveis, claro, que podem ser consumidas pelos próprios moradores e pelos próprios funcionários durante o dia a dia da residência. Aqui nós temos os cortes e a fachada, e então utilizamos a cor azul nas paredes externas, que é uma cor relaxante, e tons de verde nas paredes. Um verde mais escuro nas paredes que foi dado destaque, e um verde mais claro nas demais paredes. Revestimento claro, aí temos a infraestrutura básica de uma casa, com bancadas, banheiros, toda a parte de acessibilidade. E também apenas os dormitórios, a proposta não propõe que eles sejam coloridos. Por quê? Porque é interessante que o morador faça isso. Então, são 2 dormitórios, cada dormitório comporta até 2 moradores, né? Com conforto, sem gerar aglomeração. Então, é interessante que o dormitório seja dividido e cada morador escolha a sua cor da sua parte, para que ele crie uma identidade com o espaço. Então, analisando a singularidade dos pacientes, fica clara a importância de se considerar os conceitos da percepção ambiental nos projetos arquitetônicos das residências terapêuticas, de modo que os resultados obtidos nessa pesquisa poderão servir como uma referência para a elaboração de futuras RTs que sejam, de fato, lares para aqueles que buscam se reinserir na sociedade. Aqui está a minha bibliografia. Eu gostaria de agradecer à Unilins, à Pró-Reitoria, pela bolsa, pelo incentivo, à professora Mariana, e dizer que eu comecei essa pesquisa em dupla, mas a minha dupla, por motivos pessoais, trancou a faculdade. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito bom. Parabéns aí, Vitória, pela apresentação. Muito legal, um tema muito interessante também, né? Não conhecia, né, esse tipo de aplicação,
né? Achei muito interessante aí essa questão do cuidado ali com as plantas e a questão da ventilação, né, para levar os aromas. Nossa, que legal, muito bacana mesmo, gostei demais mesmo. Parabéns também, professora Mariana, né, pelo trabalho aí. E eu queria perguntar só, existem projetos para a implantação desse tipo de residência em todo bairro tem que ter? Como é que funciona esse mecanismo de implantação disso? Não, não é assim. Geralmente a prefeitura concede uma casa para a instituição, e aí essa casa é adaptada para ser uma RT. Não é obrigatório todos os bairros terem, tá? Então... Não, porque a gente tem... Eu moro aqui no bairro Real Parque aqui, e eles colocaram aqui logo ao lado aqui, um CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, se eu não me engano. E eles falam que esse tipo de instituição tem que estar inserida dentro dos bairros, né? Porque teve um pessoal aqui não gostou, falou, não é o local, tal, não sei o que, tal. E aí foi falado, né, que essa instituição, esse CAPS, ele tem que estar no meio da sociedade, inserido ali no meio dos bairros, né? Por isso que eu fiz essa pergunta aí sobre a residência terapêutica. Durante o artigo eu abordo isso, existe muito preconceito com as RTs, com os CAPs, tá? Com toda essa parte da pessoa com problemas mentais. Então, mas sim, o CAPS tem que estar dentro do bairro, mas nem toda vizinhança está preparada para receber. É por isso que a proposta é que seja uma vizinhança nova, entendeu? Para que eles consigam absorver melhor essas pessoas, porque às vezes o bairro já é consolidado, aí gera desconforto nos moradores, tem a parte do preconceito, por isso que é bem complicado essa parte da implantação das RTs. Legal, muito bem esclarecido, Vitória, obrigado. Ana, fica à vontade. Obrigada, Everaldo. O mal de você convidar uma pessoa para participar de mais de meio século é que tem muito conhecimento, né? O meu pai era diretor do Clemente Ferreira, do antigo Clemente Ferreira, que era um hospital tuberculose, né? Então, toda a estrutura dele, é até legal um dia vocês estudarem toda aquela arquitetura, foi toda feita, e isso que você falou, do sol incidir, não sei o quê, mas ela foi feita para doentes com tuberculose. E de um dia para o outro acabou a tuberculose, o chão era chão de taco, e aí acabou a tuberculose e começou... inseriram pacientes mentais, com doenças mentais. E ali virou uma coisa, porque você imagina, evacuavam, faziam xixi, tudo ali era taco. Então, o que eu acho legal, Vitória, até porque o seu trabalho ficou muito bom, eu li, ficou muito bom, eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre materiais, né? Para utilizar nessas residências terapêuticas. E aí vou explicar para o Everaldo, que ele não entendeu muito bem. Everaldo, alguns pacientes que não ficam no hospital, eles vão para as residências, né? Então, são residências que são pacientes um pouquinho melhor, eles ficam com o enfermeiro, tudo em residências, né? A minha própria residência dentro do Clemente Ferreira, isso, construir uma casa para o diretor, hoje eu fiquei sabendo que é uma residência terapêutica dentro do hospital, entendeu? Ela é separada, tal. Então, eu acho legal, Vitória, você falar dos materiais, porque isso era uma coisa que a gente via muito, eu vi muito isso, né? Qual o material construtivo que você usa para limpeza, até, por exemplo, para um surto, né?
de um paciente, então não utilizar muito vidro, entendeu? Porque pode se cortar. Então, algumas coisas eu acho legal você, de repente, mencionar no seu trabalho, pode ser até de uma forma, né? Mas porque o seu trabalho ficou muito bom, e aí eu quero que ele fique melhor, entendeu? Porque é uma das coisas que ficam, né? Nessas. E eu nunca pensei, realmente eu nunca pensei que a arquitetura pudesse, mas a arquitetura tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com isso. Agora você me provou que tem tudo a ver, né? Com essa coisa aí das residências terapêuticas, né? Gostei muito do seu projeto, da questão verde, tudo. Outra coisa que eu gostaria que você até escrevesse, por quê? Porque eu fiz administração hospitalar. E na administração hospitalar, a gente tinha uma matéria de arquitetura, e a gente era obrigado a fazer um projeto de um hospital, arquitetura de um hospital. E a gente trabalhava essa coisa das cores, a funcionabilidade das cores, que ninguém conhece isso, né? Como que as cores influenciam na calma. Porque, por exemplo, por que o McDonald's é vermelho e amarelo? Porque incentiva a comer, entendeu? Então, Nem falo em comida uma hora dessa, hein, Ana? cara, cores quentes. Não, é tudo pensado, Everaldo, entendeu? Então, se você pudesse colocar mais alguma coisinha, porque é um dado a mais para o leitor, entendeu? Porque aí seu artigo vai ficar hiper interessante, né? Muito completo, né? Isso é uma sugestão, viu, Mariana? Mas o seu trabalho, o trabalho que você orientou ficou excelente. Parabéns, Vitória, tá? Continua, persista, tá? E o seu assunto é bem diferente, né? O que eu gostei foi da inovação, tá? Meus parabéns, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Vitória. Tem a presença aí do professor Edmilson, acabou de entrar aí. Muito obrigado, professor Edmilson, pela presença, viu? Prazer tê-lo aqui. Que legal. Muito bom. Pessoal, então, essa foi a última apresentação da noite, né? Amanhã tem um pouquinho mais, né? E vocês todos estão convidados aí para participar também, né? Amanhã tem mais alguns trabalhos de arquitetura, acho que 1 ou 2, né? Não lembro muito bem, né? E tem alguns trabalhos da engenharia civil também, tá? Então, muito obrigado mesmo pela presença de todos, tá? A iniciação científica é sempre algo muito relevante para os alunos e para os professores, então, né? Com esse aprendizado que a gente tem aqui, né? De ver outras vertentes aí da arquitetura, como a Vitória mostrou agora, né, coisas tão interessantes que a gente acaba aprendendo. Por isso que eu amo a parte de pesquisa, né, gente? Então, estou muito feliz mesmo. E amanhã continuamos, então, com esses trabalhos aqui. Eu quero só que o pessoal que estiver aí pudesse abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto aqui bem bonita, né, Ana? Também tira uma foto aí. Eu tirei vários prints da apresentação. Eu tirei várias aqui também, né? Mas eu não vou no meu print aqui eu não vou aparecer, né? Eu queria que você tirasse aí para mim aparecer também, né? Pelo amor de Deus. Você apareceu, Everaldo. Você apareceu várias vezes. Karina, então, Mariana. Oi. Amanhã será no mesmo link, né? Não, é um outro link. Será outro link? É um outro link. Muito obrigada. Nada. Eu criei um grupo lá no Classroom também, pessoal, para dúvidas lá, tá? Qualquer coisa, pode perguntar lá sobre a estrutura aí que a gente... não chegou o link para mim, né? Entra lá, pode perguntar, que eu tento responder lá rapidamente, porque as palestras estão ocorrendo das 7 até às 8, um pouco mais ou menos, né? Aí tenho tempo aí de estar respondendo, tentando ajudar vocês aí, tá bom? Deixa eu tirar o print aqui, todo mundo bem bonito olhando aqui para a câmera. Vou tirar aqui. Pronto. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Um abração, até amanhã, então. Viu, pessoal? Ficou excelente. Parabéns a todos, viu? Parabéns aí a todos mesmo. Oi, Everaldo, eu te mando meus prints para você olhar aí depois, tá bom? Maravilha, eu aguardo. Publica lá no site da Unilins.
tá? Ah, com certeza vai. Um Um beijo abraço, pra minha você. gente. Boa noite, viu? Boa noite, Tchau, até tchau, amanhã. boa noite. Obrigada, pessoal. Parabéns a todos. Muito obrigada. Obrigado, parabéns a todos aí. Tchau, tchau. Deixa eu salvar aqui. Encerrar a gravação aqui também.